Olá, eu sou o Tomás e iria apresentar o seguinte estudo: o papel essencial da informação contábil no mercado de capitais, atualização de pesquisas seminais com resultados atuais ou resultados correntes. Esse estudo foi desenvolvido pelo professor Nichols, vinculados à Universidade de Syracuse, e pelo professor James, vinculado à Universidade de Indiana. Esse estudo ele foi submetido no ano de 2021 com publicação em 2023. Essa revista, a Count Your Reasons, é vinculado à Associação Americana de Contabilidade. Os pesquisadores eles identificaram que existe um movimento que vem examinando as consequências da informação contábil no mercado de capitais há várias décadas, começando esses estudos entre 60, 68 e 70. E dentro desse ambiente de estudos existe uma vasta gama de situações em que vão incorporando outras variáveis que não somente os itens patrimoniais, os itens financeiros, como outros itens que também podem influenciar o resultado da empresa e, por assim dizer, a estimação do que aquela empresa pode valer a nível de mercado, já que nós estamos tentando identificar o que aquela empresa pode vir a se colocar a nível de mercado através da precificação dos seus papéis em bolsa. Nesse aspecto, o estudo ele se volta a identificar a relação entre lucro e retorno daquela empresa, o gerenciamento de lucro, tudo bem? E a eficiência de mercado. Nesse sentido, para que exista essa análise, se observa primeiramente o reporte, as demonstrações financeiras. Posteriormente, a gente faz uma análise de valuation, para que se identifique quais são os fatores que vão influenciar a projeção de fluxo de caixa daquela empresa, para que se chegue a um valor presente de resultado e que aquele valor presente esteja mais próximo ou não do resultado patrimonial daquela empresa naquele momento zero. Tudo bem? E por fim, a análise da precificação desse mercado. Será que esse mercado atualmente está refletindo o fluxo de caixa futuro daquela empresa? Será que a capacidade atual de resultado daquela empresa pode gerar um fluxo de caixa no longo prazo, contrariando ou não a análise dos especialistas e dos analistas? Nesse sentido, são esses três passos que fazem com que as atividades de negócio elas possam ser precificadas. Esses três elementos possam ser precificadas, previstas, para que o analista tenha uma confiabilidade em relação que aquele retorno ele realmente vai gerar um resultado de mercado para aquela empresa. O retorno, eu digo retorno em preço, relacionando esse preço a o resultado contábil daquela empresa em determinado momento. Nesse sentido, os estudiosos eles fizeram uma observação de várias empresas americanas e aqui basicamente está a estatística descritiva desses resultados, onde a gente pode observar que algumas métricas, por exemplo, de resultado estão aqui, EBITDA. Nós também temos a identificação do fluxo de caixa e os retornos que aquelas ações estão dando. Então, nós temos aqui a média, o desvio padrão, o primeiro quartil e o terceiro quartil. A média também é a mediana. Aqui nós temos os primeiros resultados, onde as ações das empresas com variações anuais positivas, elas tendem a se comportar tendo um efeito positivo na precificação a mercado no longo prazo. O que é que eu estou querendo dizer? Que esses lucros, eles podem ser um fator para que você possa identificar a precificação de mercado daquela empresa ao longo dos anos. Já quando temos resultados negativos naquele ano, nós esperamos que as análises de mercado também se apropriem
desse resultado negativo para estimar os demais anos de posicionamento a mercado daquela empresa. E nós observamos isso nessa tabela. Essa tabela faz uma adição à primeira tabela, já que é uma continuidade, onde os resultados no ano zero, logo que é o ano de referência das demonstrações, a gente identifica, por exemplo, um resultado positivo. E esse resultado positivo ele tende a estimular a análise dos analistas de mercado, tanto em relação ao EBITDA de resultado, o EBITDA, como em relação a resultados operacionais, como os fluxos de caixa também. Eles têm um efeito positivo, tanto em relação ao fluxo de caixa, como em relação aos números relacionados a desempenho de resultado. Aqui nós conseguimos observar um gráfico um pouco mais próximo a uma visualização mais próxima dos analistas, onde esses resultados indicam que, para um mês que tem um resultado negativo, as empresas persistirão em ter análises negativas de resultado. Já aquelas positivas, por exemplo, no ano de referência, as análises tendem a acompanhar a estimativa de crescimento daquela empresa, tanto em relação a fluxo de caixa, como em relação aos resultados antes de impostos, juros e depreciação da empresa, o esforço que aquela empresa tem para poder gerar resultado. Aqui nós temos algumas carteiras que elas são submetidas a uma espécie de publicação de notícias positivas em relação aos lucros e se esses lucros realmente eles se realizam. E é identificado que esses lucros, quando se realizam, os analistas persistem em uma visão de que esses lucros vão realmente refletir no valor de mercado daquela empresa. Tudo bem? Já quando discutimos as ações com piores desempenhos, esses desempenhos também tendem a continuar sobre o escopo da análise dos profissionais de mercado. Nós temos aqui também como esse efeito da notícia, logo que anteriormente à notícia não existe qualquer efeito, mas posteriormente à notícia a gente começa a observar nas carteiras em que existe um maior resultado um retorno anormal. Mas esse retorno anormal ele passa a ser descaracterizado como um anormal quando ele apresenta uma persistência positiva e existe esse aumento contínuo. E nós temos aqui um gráfico bem interessante em que esses retornos eles tendem uma dificuldade em contribuir para que no próximo ano esse retorno venha se recuperar. Logo que, por exemplo, nós temos esse ano aqui onde houve uma frustração e no ano seguinte houve uma frustração. Mas apesar desse ano ter tido uma melhora, nós temos seguintes anos de frustração, de expectativa. Nós temos aqui nesse grifo que, em média, as empresas de retornos anuais mais altos, não é? Gerou ganhos em porcentagem total de ativos, que foram de 1% maiores do que o ano adicional de análise. Então, ao adicionar mais um ano de análise, esse retorno ainda continua deficiente nesse ano de análise. Aqui, basicamente, as empresas em resultados maiores e resultados menores. Em resultados maiores, existe novamente essa dificuldade apresentada nas tabelas anteriores, em que quando se publica um resultado e existe uma expectativa frustrada, esses resultados tendem a ter mais dificuldade de se refletir no valor de mercado daquela empresa. Acredito que essa imagem seja a imagem mais interessante do estudo, porque ela vai apresentar uma distribuição dos dados, né? Mas ele vai identificar aqui, nessas áreas sombreadas, a distribuição dos erros de previsão de ganho dos analistas em torno de zero. Tudo bem? Em torno da data em que nós estamos utilizando como valor presente da publicação das demonstrações financeiras.
Então, quando identificamos a prospecção, resultado futuro, nós temos um termo de erro bem interessante aqui. Então, essa estatística, segundo o estudo, evidencia que existem circunstâncias para sugerir que as empresas estão gerenciando os ganhos para atender ou superar os ganhos dos analistas. Logo que esse termo de erro ele não é capturado pelo resultado da empresa. Ele não é capturado pelo que a empresa está apresentando. Logo que, apesar do analista identificar dados históricos para fazer sua previsão, existem informações que são de total domínio do gestor, de total domínio também do preparador das demonstrações financeiras, o que pode fazer com que as projeções não levem em consideração fatores que, infelizmente, não são contemplados pelas demonstrações financeiras. Logo que, se a gente voltar ao início da apresentação, um dos fatores primordiais para fazer valoração, fazer avaliação a longo prazo da empresa são as demonstrações financeiras. E as demonstrações financeiras, elas vão apresentar uma certa limitação. E é o que o estudo tenta abordar, que essas informações financeiras, ao longo dos anos, apesar de confirmar o que a grande maioria dos autores identificam, que ela explica o resultado, ela explica a posição patrimonial e de resultado da empresa, mas ao longo dos anos ela vem perdendo o poder explicativo desses resultados, tanto em relação a aspectos de resultados positivos, como em relação a aspectos de resultados negativos. E isso faz com que nós possamos refletir com a maior profundidade sobre quais são os outros fatores. O estudo cita fatores em relação à precificação de ativos a valor justo, o reconhecimento de investimentos que vão provocar resultados econômicos futuros, mas que no presente momento eles não sofrem qualquer tipo de reconhecimento ou mensuração que possam provocar impacto patrimonial e de performance da empresa, como no caso de pesquisa e desenvolvimento de programas de investimento em tecnologia e de experimentação em relação a alguns ativos, o que pode vir a contribuir para esse tipo de análise dos acionistas, no caso, análise dos investidores daquela empresa. Nesse sentido, basicamente, essa tabela ela identifica como é que se comportaria esse tipo de predição, tanto em relação a dias como em relação a meses, o que nós estamos considerando 60 dias. Tudo bem, 2 meses. E aqui é um desdobramento do que a gente estava analisando até o momento de forma anual, e aqui nós estamos analisando de forma mensal ou diária, né? E esses resultados também sugerem que os preços de mercado refletem as notícias de ganhos extremos com atraso. Então, existe também um time em que os acionistas irão avaliar se realmente aquele resultado vai ter uma persistência, se vai se realizar ao longo do tempo. E, basicamente, esse gráfico vai evidenciar que esses ganhos rapidamente são refletidos nos resultados da empresa. Por fim, apesar das mudanças que ocorrem nos relatórios financeiros, né, os lucros ainda estão associados. Os lucros ainda estão associados ao valor de mercado daquela empresa através da sua precificação. Mas ele vem diminuindo ao longo dos anos, né? E apesar de o EBITDA ser muito criticado, ele ainda é uma ferramenta muito importante para que a gente possa analisar como também as demonstrações de fluxo de caixa e as informações financeiras operacionais. E existe esse questionamento, como nós vamos transmitir corretamente essa avaliação. Além disso, houve uma descoberta sobre como e quais momentos a empresa realmente ela tem condições de ser avaliada com profundidade dentro desse espaço de tempo de publicação das demonstrações e como o mercado reage de forma persistente, de forma interessada naquele resultado. Então, eu agradeço e até a próxima.